Oi, eu sou o Heitor. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um delicioso bolo de mandioca. Olá, eu sou a Brisa do Sétimo AT e hoje eu tô aqui para fazer um bolo de macaxeira, que é uma receita típica da região norte do Brasil. Para essa receita nós vamos precisar de 1 kg de macaxeira ralada, 4 ovos, 100 gramas de coco ralado, 3 colheres de manteiga, 3 xícaras de açúcar e uma pitada de sal, e 1 colher de fermento. E caso precise, nós iremos utilizar leite de coco para ir amolecendo a receita. Primeiro, adicionaremos os ovos e bateremos muito bem. Agora, adicionaremos o açúcar e a manteiga. E mexa muito bem. Agora eu irei despejar a mistura de ovo com manteiga dentro da macaxeira ralada. Olha, como a massa está muito densa para mexer, nós iremos colocar 1 xícara de leite de coco. Feito isso, despejaremos em uma forma untada. Agora é só colocar em um forno pré-aquecido. O bolo ficou assim no final e parece estar muito bom. O primeiro passo é descascar a macaxeira. E agora a gente vai ralar. Agora é só tirar do forno. Pronto, só olha pra cá. Lenda do lobisomem. O lobisomem, também chamado de licântropo, que significa lobo-homem, é um personagem do folclore e sua história é conhecida mundialmente. Muitos acreditam que essa fera realmente existe, mas por se tratar de uma lenda, isso é mentira.
Ele é conhecido como uma criatura feroz, que possui as características de um homem comum de dia e nas noites de lua cheia se transforma em um lobo com garras e presas imensas. O lobisomem está muito presente no folclore brasileiro e latino-americano, mas dependendo da região do país, a lenda pode sofrer alterações. Há crenças que o lobisomem corresponde ao 7º filho de um casal cujos anteriores sejam todas mulheres. Acredita-se que quando isso acontece, o menino se torna lobisomem a partir da puberdade, entre os 13 anos. Há versões da lenda que o lobisomem prefere raptar os bebês não batizados, por isso, muitas famílias aterrorizadas batizam sua criança rapidamente, para que, se a criança estiver certa, elas não se tornem um lobisomem. A origem dessa lenda é muito antiga. Diz que inicialmente um homem foi mordido por um lobo e ficou enfeitiçado. Assim, em todas as noites de lua cheia se transformava, adquirindo garras de lobo e um corpo coberto de pelos, e saiu uivando em busca de seu alimento predileto, sangue. O Curupira é um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro. É conhecido como um ser mítico que protege a floresta. Sua lenda tem origem nos povos indígenas, sendo muito famosa no norte do Brasil. Sobretudo no Amazonas e no Pará, essa lenda é bastante antiga, havendo menção a ela no século XVI. A lenda do Curupira é retratado frequentemente como um anão que possui os cabelos vermelhos e pés ao contrário, com os calcanhares para frente, e é importante reforçar que a descrição física do Curupira pode variar de acordo com o local que a lenda é produzida. Em certos locais, o Curupira é careca, e em outros tem o corpo cabeludo e dentes verdes. De toda forma, as características que se sobressaem são as citadas: baixa estatura, cabelos vermelhos e pés ao contrário. Além disso, destaca-se sua grande força física. O Curupira, como protetor da floresta, volta-se contra todos aqueles que destruem, e por isso era visto como temor pelos indígenas. Os indígenas acreditaram que o Curupira aterrorizava e matava aqueles que entraram na floresta para caçar ou derrubar árvores. O pavor era tão grande que os indígenas ofereciam prestantes quando entravam nas florestas, para impedir que fossem vitimados pelo Curupira. A lenda fala que o Curupira adorava receber fumo e cachaça como presentes. Além de aterrorizar os caçadores, o Curupira também é responsável por fazê-los se perderem na floresta e esquecer o caminho por qual saíram dela. A forma de atormentar os caçadores era o ato de Curupira assoviar continuamente para fugir dele. Caso ele te encontre no meio da floresta, é necessário realizar um nó e um pedaço de cipó. Achar por conta própria o Curupira na floresta é quase impossível, pois seus pés ao contrário tornam sua localização improvável. O Curupira é um habitante nato da floresta, então para encontrá-lo é necessário adentrar mata densa. Sendo assim, evitar esses locais como grande presença humana, somente indo atrás de humanos quando eles foram na floresta para caçar ou derrubar árvores. O boto cor-de-rosa é uma lenda do folclore brasileiro, sendo muito influente na região norte do país. Fala de um boto que se transforma em um homem belo e sedutor. Na forma humana, o boto seduz mulheres para engravidá-las. Essas mulheres são abandonadas pelo ser, que retorna para o rio em sua forma animal. Muito marcado pela influência indígena, muitos contos e lendas surgiram da imaginação e sabedoria dos povos indígenas da região. São típicas da região as seguintes lendas: Boto Cor-de-Rosa, Lara, Vitória Régia, Lenda da Mandioca, Uirapuru. Uma das lendas é a do boto. Reza a lenda que o boto cor-de-rosa é um animal inteligente, semelhante ao golfinho, que vive nas águas da Amazônia, se transforma num belo jovem elegante nas noites de lua cheia. Normalmente, ele aparece nas festividades de junho, nas comemorações dos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro. As chamadas festas juninas vem vestindo de branco e com um grande chapéu.
a fim de esconder suas narinas, pois sua transformação não ocorre totalmente. Dono de um estilo comunicativo, galã e conquistador, o Boto escolhe a moça solteira mais bonita e a leva para o fundo do rio. Lá a engravida e depois a abandona. Na manhã seguinte, ele se transforma em um boto novamente. Por esse motivo, a lenda do boto é utilizada muitas vezes para justificar uma gravidez fora do casamento. Ademais, costuma-se dizer que a criança é filho do boto, quando é filho de pai desconhecido. O carimbó é uma dança de roda típica do Nordeste do Pará, também chamado de pau e corda. As danças brasileiras são genuínas expressões de nossa cultura, através de ritmos e movimentos, contam parte da história do país e suas respectivas regiões. São tão marcantes em determinados estados que algumas delas acabam se tornando símbolos populares e responsáveis por movimentar o turismo, ainda mais nas épocas de festas. Mais do que uma atividade de desconcentração e entretenimento, a dança é uma maneira de compreendermos o nosso passado e o processo de miscigenação cultural que marca a identidade do brasileiro. Afinal, os ritmos, os instrumentos e os movimentos são de origens diversas. Nossas danças carregam marcas da influência indígena dos africanos que vieram escravizados e dos europeus que colonizaram o país. Foi a partir da chegada de outros povos ao Brasil que se tornou possível falar sobre o surgimento da dança em nosso país. Mas um evento específico teve relevante contribuição neste processo: a vinda dos povos africanos que foram escravizados em terras brasileiras. Além da enorme riqueza cultural, os africanos trouxeram para o nosso país instrumentos de percussão que eram utilizados em seus rituais. E como surgem as danças brasileiras? Com a incorporação dos ritmos e sons proporcionados por esses instrumentos. Claro que cada manifestação, como carimbó, maracatu, forró e outros tantos, tem sua origem em um momento diferente. Mesmo assim, podemos falar que as manifestações da dança ocorreram a partir deste encontro de culturas e a inserção dos primeiros instrumentos junto às tradições divindas com os povos que chegaram ao país. Alguns ritmos são facilmente reconhecidos como tipicamente brasileiros. Basta apenas que sejam tocadas as primeiras notas nos instrumentos para estabelecermos essa ligação. Só que o Brasil não se limita ao amplamente conhecido. Existem várias danças com profundas raízes regionais que são importantes para a identidade cultural do nosso folclore. O norte do país é rico de atrações e tem muito a oferecer para os turistas, desde florestas e cidades planejadas, com muitas atrações culturais, além de belas praias de água doce. Apesar dos bons passeios, poucas pessoas aproveitam para fazer turismo na região, que é uma das mais belas do Brasil. Um dos pontos turísticos da região norte é o fenômeno do encontro das águas entre o Rio Negro e Solimões, em Manaus, que não se misturam por causa das diferenças de densidade e velocidade. Outro ponto turístico do local é o Palácio do Rio Negro, que foi construído no início do século XX para ser sede do governo e hoje é centro da atração cultural. Ao passar pelo Pará, a ilha de Marajó é parada obrigatória. Ela é a maior ilha do país e a maior flúvio marinha do mundo, e um dos seus principais atrativos, além da natureza, são as peças de cerâmica produzidas na região. O Parque Jalapão, em Tocantins, que se destaca pelas paisagens únicas do cerrado, chapadas, serras de clima de savana, cachoeiras, entre outros atrativos, é um dos pontos turísticos. O Acre também é muito famoso pelas atrações culturais como o Palácio do Rio Branco, que é a sede do governo, e o Museu da Borracha, que tem como objetivo divulgar a importância da cultura da borracha. Por ser uma região pouco habitada e de ocupação mais tardia, o ecossistema da região norte do Brasil encontra-se preservado, o que propicia as atividades de ecoturismo. A latitude e o relevo explicam a temperatura e os ventos explicam a umidade e o volume dos rios.
E o clima e a umidade somados são responsáveis pela existência da mais extensa, variada e densa floresta do planeta, ou seja, a floresta amazônica. A região norte possui 7 estados com vários pontos turísticos. Alguns deles são: Monte Roraima. O Monte Roraima se localiza no estado de Roraima. É um dos pontos mais altos do país, com aproximadamente 2.374 metros. Apresenta uma vista belíssima com várias formações rochosas, cachoeiras, lagos, além de uma fauna e flora muito ricas. Teatro Amazonas. Um dos mais importantes pontos turísticos da cidade, localizado no estado de Amazonas. O Teatro Amazonas é o símbolo da Era de Ouro de Manaus, que se deu durante o ciclo da borracha. Foi inaugurado em 1896, além de ser palco para os mais variados espetáculos. Hoje conta com um acervo histórico super completo, funcionando como museu. Aldeia do Chão. Uma das praias mais famosas do país se localiza no distrito de Santarém, Pará. Tem uma água translúcida do rio Tapajós e areia muito clara. Lá se podem fazer passeios de barco e trilhas pela floresta. Parque do Jalapão. O Parque do Jalapão, localizado no estado de Tocantins, é um legítimo oásis, emoldurado por cachoeiras, águas transparentes, chapadas e dunas de cor laranja. A queda d'água em formato de ferradura da Cachoeira da Velha é um dos seus ícones, sem falar sobre o pôr do sol incrível na fenda do cânion, Sussupara e Pedra Furada. Outro ponto turístico da região norte é o Parque Estadual do Jalapão, que está localizado no Tocantins. Ele foi fundado no dia 12 de janeiro de 2001 e também tem 1.500 km² de comprimento. Este é um destino que nasceu para o ecoturismo e também para quem gosta de uma aventura. Nessa localidade, podemos encontrar algumas chapadas, dunas de cor laranja, águas cristalinas e também algumas cachoeiras. No ano de 2020, as queimadas da Amazônia se intensificaram, o que fez muitas pessoas se preocuparem com a situação do bioma. Porém, as queimadas da Amazônia não começaram apenas em 2020. Já em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, algumas políticas governamentais incentivaram as queimadas na região. Uma delas foi a Marcha para o Oeste. Com ela, Getúlio Vargas incentivou a formação de cidades nas regiões Norte e Centro-Oeste, que aumentou a necessidade de recursos e aumentou os desmatamentos e as queimadas, para assim liberar espaço de terra. Por volta de 1957, no governo de Juscelino Kubitschek, o famigerado Plano de Metas também contribuiu para as queimadas na Amazônia. A criação do polo industrial de Manaus foi o fato que causou maior impacto na região, pois era necessária matéria-prima, energia e recursos para o funcionamento da indústria, e a região Amazônia conta com bastantes recursos disponíveis. A média histórica para o mês de maio é de 1.991 focos de fogo. Já em 2020, houveram 1.798 focos, e em 2021, 2.679. Mas afinal, por que queimadas na Amazônia? Muitas pessoas pensam que há queimadas na floresta amazônica de forma natural. Porém, a Amazônia é uma floresta tropical e úmida, ou seja, é muito difícil dela pegar fogo naturalmente. A maior parte das pessoas que provocam queimadas na Amazônia são grileiros, pecuaristas e agricultores. Eles desejam expandir sua área da floresta e, na maioria das vezes, visando benefício próprio, como o acúmulo de capital e o poder sobre as terras do bioma amazônico. As queimadas na Amazônia geram um enorme malefício ao meio ambiente e à população do mundo todo, como a erosão e empobrecimento do solo, eliminação da biodiversidade local, diminuição da circulação do volume das águas superficiais, alterações das condições de temperatura e umidade, presença de vapor d'água na atmosfera, emissão de gases poluentes que acaba contribuindo para o aquecimento global e efeito estufa, e também danos à saúde, com o aumento de doenças respiratórias. Para a resolução deste problema, devem ser criadas políticas governamentais como aumentar a fiscalização, criar leis para a proibição desse tipo de atividade e criar punições mais severas a quem comete esse tipo de crime. O Norte é uma das regiões que mais sofre com a pobreza e a falta de serviços públicos.
Na região norte, 48,1% da população vivia com até meio salário mínimo per capita em 2017. Além disso, as regiões menos desenvolvidas do Brasil são o Norte e o Nordeste. Isso ocorre principalmente pelo descaso das autoridades e o pouco repasse de recursos públicos para essas regiões, além de governos incapazes de driblar as adversidades e promover o pleno desenvolvimento econômico dessas regiões. Como poderíamos combater a pobreza no Norte? Devemos ter uma combinação de políticas redistributivas, geração de empregos e renda, melhores salários, acesso à terra, microcrédito, fundos rotativos e estímulo ao mercado de consumo local.